Pai, que a Tua palavra chegue ao nosso coração e que ele esteja aberto. Pai, somente o Teu Santo Espírito pode nos mudar e nós nos escancaramos para que sejamos mudados nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, há 2 semanas atrás, o tema da mensagem foi como ter intimidade com Deus. Mas, obviamente, uma pergunta muito natural que pode ter nascido daquela mensagem é: que Deus é esse com o qual eu tenho intimidade? E essa pergunta é extremamente importante, porque nem tudo que as pessoas chamam de Deus tem relação com Deus verdadeiro, com Deus com D maiúsculo. Há muita gente auto-enganada. Há muita gente que pensa que está adorando a Deus, quando na verdade está adorando a um ídolo. Está adorando a um Deus falso, uma ideia de Deus, uma criação da própria mente ou uma criação dos próprios desejos. E, meus irmãos, isso é muito mais comum do que queremos aceitar. O apóstolo Paulo, sabendo que isso era comum, escreveu aos Romanos que aquelas pessoas, mesmo sabendo quem era Deus, elas não davam a Deus a glória que era devida a Ele. Mas antes, diz Paulo em Romanos 1, essas pessoas rejeitavam a Deus e começavam a criar deuses segundo a imagem delas mesmas. Nós temos essa tendência no nosso coração. Temos a tendência de criar deuses que possamos adorar. Isso acontece de uma maneira tão sutil. Podemos estar tão auto-enganados, pensando que adoramos ao Deus verdadeiro que criou todas as coisas, mas na verdade adoramos a um Deus falso que não pode nos salvar. Por essa razão, nós precisamos saber quais são as características do Deus com D maiúsculo. Quais são as características do Deus verdadeiro? Quem é esse Deus? Quem é esse a quem eu devo adorar? Esse que pode me salvar. Esse que pode mudar a minha vida, a minha história, as nações da terra. Quem é Ele? O apóstolo Paulo escreveu sobre Deus e as marcas de Deus em diversos livros, diversas cartas. Mas hoje eu queria me voltar para a carta aos Gálatas. No capítulo 1, Paulo fala sobre essas características de Deus. Gálatas 1, de 6 a 10. Gálatas. Essa foi talvez a primeira ou a segunda carta que Paulo escreveu. É uma carta forte, é uma carta apologética, é uma carta intensa, é uma carta pastoral. E pastoral por essa razão, intensa por essa razão que lemos aqui no versículo 6. Paulo escreve dizendo: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito: se alguém anuncia a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo.
A primeira coisa que nos chama a atenção nesse texto de Paulo é o que está aqui no versículo 6. Paulo diz: eu me admiro de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Paulo diz que aquelas pessoas não estavam simplesmente abandonando o evangelho de Deus, mas ao abandonarem o evangelho de Deus, elas estavam abandonando o Deus do evangelho. Elas não estavam simplesmente virando as costas para a palavra de Deus, ou para a mensagem de Deus. Ao fazerem isso, Paulo diz: vocês estão virando as costas para o Deus dessa mensagem. Para Paulo, Deus e a palavra dele são inseparáveis. É impossível uma pessoa adorar o Deus verdadeiro sem conhecer a palavra que esse Deus revelou. Caminham juntos. E muitas pessoas acabam por adorar a um Deus falso, porque elas se esquecem da palavra revelada pelo Deus verdadeiro. Não há como, meus irmãos, adorarmos ao Deus que criou os céus, o mar, a terra e tudo que neles há, sem conhecermos a palavra que esse Deus trouxe para nós. Rejeitarmos a Bíblia é rejeitarmos Deus. É o que Paulo está dizendo aqui. Paulo não está dizendo: eu me admiro que vocês estejam abandonando o evangelho. Não. Paulo diz: eu me admiro que vocês estejam abandonando aquele que os chamou, porque vocês estão abandonando o evangelho. Portanto, adorar ao Deus verdadeiro significa conhecer a mensagem do Deus verdadeiro e seguir a mensagem que ele trouxe. Adorar a Deus não é simplesmente sentir um arrepio no braço. Não é simplesmente levantar as mãos, ou bater palmas, ou participar de um culto. Muitas pessoas podem participar de um culto e ouvir uma mensagem que não tem absolutamente nada a ver com a palavra de Deus. Elas podem se sentir emocionadas, elas podem chorar, elas podem cair de joelhos, elas podem levantar as mãos, elas podem sair dizendo que bênção, mas de repente, sem saberem sutilmente, elas tiveram um encontro não com Deus verdadeiro, mas com Deus falso. Paulo associa a adoração ao Deus verdadeiro à palavra que esse Deus revelou. E o que a palavra fala de Deus? O que a palavra nos fala do Deus com D maiúsculo? Esses versículos que Paulo nos apresenta logo no início da carta aos Gálatas. Quais são as marcas do Deus que criou os céus, o mar e a terra, aquele que pode nos salvar? Em primeiro lugar, Paulo nos diz que o Deus com D maiúsculo é o Deus da graça. Veja o que Paulo diz no versículo 6. Acompanhe comigo: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo. O Deus verdadeiro é aquele que nos chama pela graça de Cristo. Portanto, não é o Deus que nos chama pelas boas obras que realizamos. Não é o Deus que nos chama por causa dos talentos que encontra em nós. Não é o Deus que nos chama porque vê a nossa generosidade. Não é o Deus que nos chama porque vê o nosso coração tão cheio de amor. Não é o Deus que nos chama porque Ele vê tanta beleza na nossa vida. Não! Se as pessoas são chamadas por esse Deus que vê nelas alguma coisa boa e por isso as chama, esse Deus é falso. O Deus verdadeiro é aquele que nos chama não por alguma coisa boa que tem encontrado em nós, mas nos chama por causa do amor de Jesus por nós, a graça de Jesus por nós. Não é algo que eu fiz ou você fez. Não é algo que eu fiz ou você deixou de fazer. É algo que Jesus fez. E porque Jesus fez, eu disse: Jesus, meu filho,
Você fez isso por ele? Então eu estou com ele. Graça. O que é graça? Graça significa que você estava sentado no chão de uma sala, de cabeça para baixo, triste, oprimido, angustiado, desanimado. E Jesus foi até você e chamou você para ser do time dele. Ele não chamou você porque viu você julgar. Ele não chamou você porque ele achava que você era bom. Não chamou você porque viu que você poderia ser um ótimo reforço para o time. Não chamou você porque ele antevia as suas habilidades. Não. Ele chamou você porque ele quis. Ele chamou você porque ele te amou. Ele chamou você porque ele decidiu trazer você para perto dele. Isso é graça. Isso é favor. O contrário, meus irmãos, do Deus que chama pela graça de Cristo, é o Deus que chama pela culpa, pela opressão, pela condenação, o Deus que chama por causa do medo, do desespero, da obrigação. E tem muita gente que adora esse Deus falso. Ela adora um Deus que traz medo. Ela adora um Deus que está o tempo todo cobrando, oprimindo, esmagando. Adora um Deus que as enche de culpa. Adora um Deus que as aprisiona. E se você está nesse lugar, saiba, esse não é o Deus com D maiúsculo. O Deus com D maiúsculo foi atrás de você quando você estava no canto da sala, cabisbaixo, desanimado, e disse: você é meu por causa de Cristo. Não é você meu por você mesmo. Esse Deus de culpa, ao invés de trazer leveza, traz peso. Ao invés de trazer presente, traz cobrança. Ao invés de trazer liberdade, traz prisão. E se você está preso, e se a sua caminhada com Jesus tem sido pesada, se a sua caminhada com Deus tem sido de angústia, de desespero, de condenação, saiba, entenda hoje, de uma vez para sempre, que você, mesmo sem saber, está adorando a um Deus falso. O Deus verdadeiro é o Deus da graça que salva, não por você, mas por causa de Cristo. E aqui entra uma outra característica do Deus verdadeiro, que ele confronta toda a sabedoria humana. Veja o que Paulo escreve nos versículos 7 a 9. Paulo diz que algumas pessoas estavam entrando nas igrejas da Galácia e perturbando aqueles irmãos, pervertendo o evangelho de Cristo. Porque para elas era inconcebível, inimaginável, era um absurdo, não dava para entender como que Deus pode salvar alguém que não merece ser salvo. Como que Deus pode salvar alguém que não fez nada para ser salvo, nada para ajudar. O problema da sabedoria humana é um só: orgulho. Nós somos naturalmente orgulhosos. Como assim? Que eu não fiz nada. Pelo contrário, eu fiz alguma coisa. Eu contribuí. Eu ajudei. É difícil para nós recebermos um presente sem termos merecido. É difícil. Ficamos constrangidos. Dizemos: não precisa, deixa para lá. É difícil recebermos um presente e não podemos retribuir. É difícil. Queremos sempre retribuir a um bem que nos fazem. Eu vou jantar na sua casa, logo eu me sinto talvez cobrado. Eu vou ter que fazer um jantar lá em casa para você. Eu vou retribuir. Nós somos assim. Essa é a nossa sabedoria. Mas quando Deus nos salva, o Deus verdadeiro nos salva, Ele confronta essa sabedoria e diz: sou eu e não é você. Isso me faz lembrar a história de um médico de Belo Horizonte.
Era um médico muito famoso. Eu me lembro que um casal de amigos meus precisava de fazer uma cirurgia e eu fiz contato com esse médico, meu amigo da minha família, e esse casal o procurou e esse médico disse assim: a cirurgia é tanto. E esse casal era um casal que não tinha condição de pagar o valor da cirurgia. E aí o médico disse: então eu faço de graça para vocês. Aí esse jovem ficou constrangido e foi até o médico no canto e disse: olha, eu não consigo te pagar tudo, mas eu posso te pagar parte. Sabe o que o médico respondeu para ele? Ou você paga tudo, ou você recebe o presente. Para você não achar que você realmente pagou pela cirurgia. Nós somos assim. Nós queremos, a nossa sabedoria diz algo, eu tenho que fazer. Eu preciso fazer por merecer. E se o Deus a quem você está adorando é esse Deus que está fazendo essas cobranças para você, é esse Deus com quem você está barganhando, esse Deus com quem você está discutindo valores, saiba, esse não é o Deus verdadeiro. Deus não age de acordo com os nossos conceitos, meus irmãos. Os caminhos deles são mais altos, mais elevados, os pensamentos deles são mais altos e mais elevados do que os nossos. Nós não conseguimos compreender Deus e não podemos imaginar que é possível dar um jeitinho e acrescentar o nosso dinheiro, a nossa capacitação, o nosso talento. O fato é que se começarmos a tentar dar jeitinhos para distorcer a mensagem, para que a mensagem venha se adequar aos nossos gostos, nós vamos começar a adorar e a servir um Deus falso. Não é a palavra de Deus que deve se ajustar aos nossos gostos, mas é o nosso gosto que deve se ajustar à palavra de Deus. Não é a palavra de Deus que deve se ajustar à nossa sabedoria, mas é a nossa sabedoria que deve se ajustar à palavra de Deus. Se a mensagem de Deus me fala algo diferente daquilo que eu penso, eu devo abrir mão do que eu penso e abraçar o que a palavra me diz. Eu não tenho que segurar a minha sabedoria, mas abrir mão dela por causa da sabedoria de Deus. Eu não entendo. E não é porque eu não entendo que não seja verdade. Eu não consigo compreender como isso pode acontecer. Não é porque eu não consigo compreender que Deus não esteja fazendo. Deus não se ajusta à nossa sabedoria. Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse: as coisas espirituais, elas só são discernidas espiritualmente. A sabedoria dos homens é tolice para Deus. Deus verdadeiro confronta a nossa sabedoria e diz: você acha que sabe alguma coisa? Se você acha que sabe alguma coisa, você ainda não sabe como convém saber. E se você está adorando a esse Deus que confronta a sua sabedoria, que chama você a dar um passo, e você diz: mas é ilógico, é irracional, não é possível. Então vá em frente, porque é Deus. Se for alguma coisa que você sabe racionalizar, entra na sua lógica, opa, sai fora. Deus confronta a nossa sabedoria. Mas não somente isso. Deus não somente confronta a nossa sabedoria, mas o Deus com D maiúsculo não agrada os homens. E essa é uma terceira característica. Se você quiser saber se é o Deus a quem você adora, é o Deus com D maiúsculo, Deus verdadeiro, basta você observar esse critério. A mensagem dele é para me agradar? Se for para me agradar, então não é Deus. É o que Paulo escreve aqui agora. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Se eu estou tentando agradar a homens, eu não seria servo de Cristo. As duas coisas são opostas. Ou se agrada aos homens, ou se é servo de Cristo.
Se você é servo de Cristo, se você é de Deus, então a sua mensagem vai ser a mensagem que agrada a Deus. E não aos homens. A mensagem de Deus não vai se ajustar ao meu gosto, ao seu gosto, à minha vontade, à sua vontade, ao que você quer, ao que eu quero. Não. A mensagem de Deus vai trazer glória, não é para mim. Vai trazer glória, é para Ele. Vai trazer honra, é para Ele. Vai trazer luz, para Ele. Certa vez Jesus estava ensinando sobre o pão que desceu do céu, dizendo para as pessoas: eu sou o pão que desci do céu. E de repente as pessoas olharam para Jesus e olharam umas para as outras e falaram assim: não, que discurso duro, né? Palavra dura essa de Jesus. Jesus percebeu o que as pessoas falavam e disse: estão achando a palavra dura? Se vocês estão achando, vocês podem sair. E ele falou isso com os discípulos dele. Em João 6, 66. Esse versículo é João 6,66. Pode sair. Porque Jesus não aceitou ajustar a mensagem ao gosto, ao interesse, à opinião dos outros. A mensagem de Deus não existe para agradar a mim e a você. A mensagem de Deus existe para salvar a mim e a você. Ainda que seja difícil, meus irmãos, para nós esse tipo de situação, porque nós somos sempre tentados a fazer tudo que agrada a todo mundo. Mas a mensagem de Deus não vai ser assim. Nós não podemos, meus irmãos, para agradar as pessoas, fechar os nossos olhos para a destruição que elas estão trazendo para elas mesmas e para os outros. Como fechar os olhos, meus irmãos, e fingir que está tudo bem com um jovem que está viciado em vape, em cigarro eletrônico, e dizer: está tudo bem, deixa para lá, Deus é bom, Deus é gracioso. Não podemos, para agradar aquela pessoa, dizer: não, fica aí, continua do jeito que você está. Não, isso é mentira. Como fechar os olhos e fingir que está tudo bem com um homem que é violento e agressivo com a esposa? Como fechar os olhos e fingir que está tudo bem com a mulher que é rixosa e manipuladora dentro de casa? Não podemos adequar a mensagem de Deus e dizer: viva como você quiser, faça o que você quiser. Deus vai se ajustar ao seu interesse. Mentira. Se essa for a mensagem que caiu no seu coração, sinto dizer, você está adorando a um Deus falso. Um Deus que não pode salvar você. Um Deus que não pode mudar a sua vida. Um Deus que não pode transformar a sua história. Porque Deus não vai trazer uma mensagem que agrada a mim e a você. Ele vai trazer uma mensagem que vai salvar a mim e a você da destruição. E só existe uma maneira de sermos salvos. E é o último ponto, eu queria terminar com ele. Nos tornando servos de Cristo. O Deus com D maiúsculo nos faz servos de Cristo. Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, diz Paulo, eu não seria servo de Cristo. É impossível, meus irmãos, adorarmos ao Deus verdadeiro, permanecendo no caminho que escolhemos por nós mesmos, fazendo a nossa vontade, seguindo o nosso gosto. Se a mensagem de Deus nos enfatiza o chamado pela graça de Cristo, ela também enfatiza o fato de sermos servos de Jesus. Deus não nos liberta, Deus não nos salva para fazermos aquilo que queremos, mas para fazermos aquilo que vai nos manter livres. E nós só nos mantemos livres se nós nos tornamos servos de Cristo. Não existe liberdade em outra pessoa, em outro lugar ou de outra maneira. Deus não nos liberta para fazermos o que quisermos fazer. Deus nos liberta para nos manter livres e só ficamos livres sendo servos de Jesus.
Meus irmãos, eu me lembro das vezes em que eu decidi seguir o meu próprio caminho. Eu já conhecia a Deus, mas eu queria viver a liberdade. E quanto mais eu vivia, entre aspas, essa liberdade, mais escravo do pecado eu me tornava. Em uma certa altura, em nome da minha liberdade, eu estava andando nas montanhas de esterco em busca de cogumelos alucinógenos. Ou estava dormindo na rua sobre pedaços de papelão na porta de uma igreja. A minha liberdade só me trouxe mais prisão e mais degradação, e mais caos, e mais perdição, e mais desespero, e mais cadeia. Talvez você esteja vivendo dessa maneira. Você abraçou um evangelho que na verdade não é o evangelho de Cristo. É uma mentira, é uma perversão do evangelho. E por isso hoje você está preso a uma vida vazia, sem sentido. Ao invés de liberdade, você vive prisão. Ao invés de alegria, você vive tristeza. Ao invés de paz, você vive conflitos. Ao invés de esperança, você vive desespero. Sem perceber, essa liberdade levou você à escravidão. A única maneira de vivermos a liberdade é recebendo essa graça de Deus e mantendo-nos agarrados a essa graça de Deus, tornando-nos servos de Jesus, fazendo não aquilo que queremos, mas aquilo que Jesus diz. Não existe liberdade em outro lugar. A liberdade do evangelho significa submissão a Jesus. Mantermos-nos livres significa sermos escravos de Cristo. Ele é o único que pode manter a nossa vida no lugar certo. O único. E nessa noite o Senhor trouxe a você aqui, para que você pudesse saber quem é o Deus com D maiúsculo, quem é o Deus verdadeiro. Para que você possa olhar para a sua vida e talvez você estivesse vivendo uma vida enganado. Não porque você escolheu viver enganado, mas porque em algum momento da sua caminhada você começou a ouvir outras mensagens que não tinham nada a ver com a palavra que Deus trouxe, a mensagem de Deus. Essa noite é uma noite de volta. Essa noite é uma noite de recomeço. Essa noite é a noite de dizer sim, Deus, eu quero. Eu preciso. Eu não quero viver enganado, eu não quero viver preso, eu não quero viver numa mentira, eu não quero viver numa ilusão. Eu não quero viver no engano, eu não quero viver fazendo a minha vontade, porque a minha vontade só vai me levar para a destruição. Eu quero o Senhor. Eu me rendo ao Senhor, eu me entrego ao Senhor. Eu sou essa criança que está no canto da sala, encolhida, triste, desanimada, angustiada, achando que nada vai acontecer, achando que tudo está perdido. Eu sou essa criança que diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Me salva. Tira daqui, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo, eu me entrego. Você pode fazer essa oração. Faça essa oração agora. Você entrega. Pra conhecer. Essa entrega. Pra conhecer-te mais, eu me rendo. Sim, Senhor, sim. Eu me rendo. Oh Deus, oh Deus. Pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais, eu me rendo. Faça essa oração, faça essa oração. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais.
pode ficar em pé no seu lugar, fazer essa oração. Sopra em meu viver, faz seu querer, faz seu querer. Faz em mim, Senhor, em mim o teu querer. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Faz seu querer. Faz seu querer em mim. Em mim, Senhor. Eu me rendo. Declare, ore essa oração. Eu me rendo. Eu me rendo. Pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Você precisa saber que o Evangelho de Deus é a única mensagem que diz que não é o homem que vai atrás de Deus, é Deus quem vai atrás do homem. E que só existe salvação quando nós paramos de lutar. Só existe salvação quando nós nos rendemos. Só existe salvação quando nós dizemos: Deus, eu não aguento mais. Deus, eu desisto. Eu desisto. É a única mensagem que diz que é Deus quem vem ao nosso encontro porque nos amou. Começa com essa rendição, para que nenhum de nós venha dizer como aquele jovem disse para o médico: eu tenho um pouquinho. Deus vai falar assim: não, senão você vai achar que você fez alguma coisa. Oh Pai, no nome de Jesus, oro para que a Tua palavra, como um martelo, ó Deus, venha quebrar corações nessa noite. Que a Tua palavra, ó Deus, como espada, penetre fundo, a ponto de dividir juntas e medulas, alma e espírito. Que ela venha discernir as intenções, os pensamentos de cada coração. Que ninguém, ó Deus, ninguém aqui saia daqui perdido. Que ninguém aqui saia enganado. Que ninguém saia daqui enganado. Que ninguém saia daqui perdido. Que ninguém saia daqui iludido. Deus, tira as escamas dos olhos. Tira as escamas dos olhos. Tira a dureza do coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em descansarmos, em nos rendermos, em nos entregarmos. Nisso está a nossa salvação. Nisso está a nossa salvação. É o Deus de toda graça. É o Deus que nos chama pela graça de Cristo. É o Deus que nos chama para nos tornarmos servos de Cristo. Nós nos rendemos, nos rendemos, nos rendemos, nos rendemos, Pai. Nos rendemos, deixamos no chão todo o peso, deixamos no chão todos os nossos achismos, deixamos no chão as nossas mensagens, deixamos no chão os nossos talentos, deixamos no chão o nosso dinheiro, deixamos no chão as nossas ideias, colocamos tudo aos Teus pés, tudo aos Teus pés, e nos aproximamos do Senhor completamente despidos, completamente vulneráveis, completamente escancarados, rendidos, 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 porque queremos viver uma vida nova, queremos adorar ao Senhor, queremos viver a liberdade que o Senhor traz, queremos viver um novo futuro e uma nova esperança. Queremos Te conhecer, Te conhecer, Te conhecer, Senhor. Sim, 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 Senhor. Eu me rendo. Eu me rendo. Pra conhecer-te mais. Pra conhecer-te mais. Eu queria orar por você. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Se nessa noite você toma a decisão de entregar completamente a sua vida a Jesus, sem segurar nada, mas recebendo de graça o presente que Ele dá para você por meio do sacrifício de Jesus. Se nessa noite você toma essa decisão entregando a sua vida a Jesus ou voltando para Jesus, eu quero orar por você. E aí no seu lugar, para eu orar por você, levante uma de suas mãos bem alto para eu ver, para eu orar por você. Sim, Deus abençoe.
Isso é o tempo de Deus para você. Jesus abençoe. É um tempo de rendição, é um tempo de começo, é uma nova história, é um novo caminho, é uma adoração agora verdadeira ao Deus vivo, verdadeiro, fiel, poderoso. Alguém mais, levante a sua mão. Se você toma essa decisão, eu tenho a certeza que você nunca mais vai ser o mesmo. Esse peso que você está carregando, que você estava carregando quando chegou aqui, vai ficar aqui no nome de Jesus. Você vai sair livre, você vai sair leve, você vai sair andando nas nuvens, dizendo: algo aconteceu comigo, é verdade, aconteceu. Jesus entrou na sua vida, Jesus entrou na sua história, Ele carregou esse peso que você trazia. Mas você precisa se render levantando as mãos. Alguém mais. É o tempo de Deus para você, é o tempo de Deus. Você não pode sair daqui carregando esse peso, não pode, não deve. Oh Pai, no nome de Jesus, oramos por essas pessoas que levantaram as mãos, se rendendo ao Senhor e experimentando nesse exato momento o milagre do novo nascimento. Nesse exato momento, ao levantarem a mão, receberam esse novo coração. Nesse exato momento, ó Deus, ao se renderem, deixaram cair no chão o peso que carregavam quando entraram aqui. Abençoa-as, Pai. Abençoa no nome de Jesus. Abençoa no nome de Jesus. Que o Teu Santo Espírito venha sobre elas agora, e que elas experimentem essa paz. Essa paz que o mundo não pode dar, essa paz que homem nenhum pode dar, essa paz que vem do céu, que desce do céu, que venha sobre elas agora, Pai, no nome de Jesus. Pai, eu oro por cada jovem, Pai, que está aqui. Pai, que nessa noite sejam marcados, que os adolescentes sejam marcados com o fogo do Senhor, que ao voltarem para casa, ó Deus, essa palavra esteja incomodando, transformando o coração deles, ó Deus, que eles comecem a acordar de madrugada para orar, para buscar o Senhor, o Deus verdadeiro. Pai, eu oro não somente pelos jovens e adolescentes, oro por nós, que o Senhor nos leve a Te adorar, nos leve a nos render sempre, e a vivermos essa leveza do Evangelho. O Senhor não é o Deus que nos cobra, o Senhor não é o Deus que traz peso sobre nós. Não, o Senhor é o Deus que tira o peso, o Senhor é o Deus que tira a cobrança, o Senhor é o Deus que tira a condenação, o Senhor é o Deus que tira a culpa, o Senhor é o Deus que nos enche de alegria, o Senhor é o Deus que nos enche de paz. Quanto mais nos colocamos debaixo de Cristo, mais livres nos tornamos, mais alegres nos tornamos. Deus, que todos nós vivamos essa vida, a experiência maravilhosa com o Evangelho, o Deus do Evangelho. E seja assim, Pai, é o que Te pedimos, no nome de Jesus e para a glória de Jesus. E agora, meu irmão, receba a bênção do Senhor. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, essa graça única, inigualável, essa graça, favor imerecido, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a doce comunhão, a consolação, o poder do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre todo o povo de Deus espalhado pelas nações da terra, hoje e amanhã e para todo sempre. Amém. Aleluia.